Bom, pessoal, boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir fazendo um diálogo rápido sobre o andamento do nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, o Roberto Martins ele vai dar continuidade ao capítulo 20, Mediunidade e Oração. O capítulo 20 ele é praticamente uma continuação do capítulo 19, como bem o capítulo 21 vai ser a conclusão. Tudo começou lá no capítulo 19, nós temos ali a Anésia, nós temos ali o Jovino, nós temos uma série de espíritos que estão ali trabalhando junto com o André Luiz, com o Paulo e o nosso irmão Hilário. E tudo isso começa lá no capítulo 19, nós temos um problema iniciado ali de uma traição conjugal, em que ali no capítulo 19, dominação telepática, nós vimos como a influência desse outro espírito feminino que está agindo sobre Jovino, como ele também age sobre a Anésia. Nós ali estudamos o processo da, da obsessão que é causada pelo encarnado sobre o encarnado, a formação, a ideia mental. Nós falamos muito sobre fixação mental, ideia mental. Eu não aprofundei muito o item fixação mental, porque ele vai ser objeto de estudo de um capítulo mais adiante. Mas ali já existia esse processo, nós conversamos bastante sobre isso. Foi um capítulo bem extenso, a gente dividiu em 3 etapas, e teve muita coisa que a gente pôde estudar e aprender com aquele capítulo. Quem perdeu esse capítulo, ele já está disponível no canal do CETRELV, do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele foi dividido em 3 partes e foi citado bastante livros, bastante apontamentos, que com certeza vão ajudar a compreender e se aprofundar um pouco mais no capítulo 19. Semana passada a gente iniciou esse ano o estudo do capítulo 20, que é o Mediunidade e Oração. O nosso irmão Roberto Martins, ele é o facilitador desse capítulo. Ele fez praticamente metade do capítulo, ele fez a parte inicial, trabalhou alguns aspectos com relação à prece, e ele terminou com uma pergunta. A pergunta que ele provavelmente vai abrir os nossos trabalhos na noite de hoje. A pergunta era uma pergunta bem interessante. Eu cheguei até a comentar que o caso do André Luiz, ele tem uma certa semelhança ao caso aqui citado, tem uma certa semelhança, e o Francesco nos lembrou que no livro Memórias de um Suicida, nós temos um caso que é um pouquinho diferenciado desse da nossa irmã Anésia, em que o caso dela é muito similar ao do André Luiz, mas poderia também ter um outro caminho, um outro desenrolar. E por isso que eles sempre fazem as coisas no momento certo. Mas isso é o Roberto que vai ser o facilitador, não sou eu. A gente vai continuar a partir desse ponto onde a gente parou. Eu acredito que a gente deve hoje terminar o Mediunidade e Oração, e a semana que vem a gente deve começar Mediunidade no Leito de Morte. Mediunidade no Leito de Morte, ele é a conclusão de todo esse processo, né? Porque a mãe da Anésia, ela vai desencarnar no capítulo 21, né? E esse capítulo ele vai ter como facilitadora, vai ser a Márcia Luzia da Rony Bariani, que vai ser a facilitadora desse capítulo. É a primeira vez que ela vai estar trabalhando com a gente, como também a gente já teve a primeira vez do Roberto, a gente já teve a primeira vez também do Marco Antônio, e a gente sabe, né? A primeira vez sempre é um pouquinho mais difícil, bate um pouco de timidez, bate um pouco de medo de errar, e a gente precisa estar aqui sempre consciente de que nós estamos entre amigos. E por estarmos entre amigos, se alguém aqui em algum momento comete alguma coisa, fala alguma coisa que não está muito dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta, qualquer um de nós vai ali tentar esclarecer, tentar ajudar, e a gente vai construindo juntos o entendimento.
não dá para fazer nada sozinho, tá, gente? Nada, nada, nada a gente consegue fazer sozinho. E é realmente nesse aspecto que a gente vai construindo, entendendo um pouco mais esse nosso livro nos domínios da mediunidade. Acredito que a maioria de nós já está por aqui, então, quem gostaria de fazer a prece de abertura? Normalmente eu tenho feito, mas se alguém se sentir aí inspirado, quiser fazer a prece de abertura, a gente pode passar a palavra. Eu posso fazer, Edu. Tá ouvindo? Agora sim. E esse áudio tá bom? Nessa altura, sim. Tá ok. Então, meus queridos amigos, de toda semana vamos sentando bem confortavelmente, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão amado, aos nossos amigos espirituais que nos protegem, nos dirigem nos nossos estudos e na nossa vida. E vamos agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, de estudos, ou seja, mais um dia de caminhada nesta bendita oportunidade que Deus nos concedeu. Que possamos receber bem os ensinamentos que vão ser ditos pelo nosso irmão Roberto aqui hoje, que os bons espíritos o amparem, o instruam, e que nós possamos aproveitar todo o ensinamento para a nossa melhora espiritual, para a nossa caminhada evolutiva, e para que a gente também possa utilizar esses ensinamentos em favor dos nossos irmãos necessitados. Vamos iniciar, então, os estudos da noite com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Obrigado, Márcia. Roberto, é todo seu, o share já está aberto, que os bons espíritos possam te inspirar e te intuir. Um bom trabalho para você. Obrigado, Eduardo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou, então, fazer a apresentação aqui no meu. Estão vendo a minha tela, não? Deixou? Pronto. Eu não vou estar vendo aí do lado aqueles sinais de pedido para parar tudo. Então, vocês, por favor, me interrompam se quiserem interromper a hora que for, ok? E vamos tentar fazer da melhor forma possível e tentar a gente provocar e estimular vocês da melhor forma possível para a gente tentar participar também, né? Todos possam participar também, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem interromper, por favor, interrompam, mesmo que seja verbalmente, porque eu não estou vendo aqui alguém levantando mão, tá bom? Muito bem. Nós paramos aqui, nessa situação aqui, que é do Jovino, o esposo da Nésia, que ele frequentava aqueles lugares, estava com uma amante dentro de um bar, né, cheio daquelas entidades que habitam esse lugar, e ele também estava se divertindo ali enquanto a Nésia estava em casa junto com a mãe que estava praticamente desencarnando. E aí a Nésia pede para fazer a Nésia faz um desdobramento, faz uma oração, os dois assistentes ali, né, Teonília e Aulus, os benfeitores que estavam a envolvendo, faz com que ela adormeça, então ela consiga em desdobramento estar próximo deles e pede então para eles que ela fosse levada onde estava o Jovino. E a gente sabe qual que é a situação do Jovino ali.
que é o marido dela que estava traindo ela. E a questão que eu coloquei na sequência para a gente discutir, vamos ver aqui. Por que que os benfeitores... Então, a Nésia, ela vai lá, então, para aquele ambiente, né, desdobrada, né, com os outros dois, e tem um choque ao ver o Josino traindo. Tem uma crise de choro e aflição e contra-argumenta as palavras de consolo, dizendo-se traída por Jovino. E a pergunta que eu deixei ali, no ar, por que que os benfeitores espirituais aceitaram levar a Nésia a ver a situação em que o marido se encontrava? Porque, afinal de contas, ela estava naquela situação, a mãe desfalecida, a mãe quase desencarnada, ela vai ver essa situação de Jovino. Por que que eles levam ela a ver essa situação? O que vocês acham? Vocês não acham que seria muito sadismo deles levar ela, né, justamente nesse momento? Será que eles são tão maus assim em levar ela nessa situação? Não podiam levar ela num local mais confortável, um campo que ela pudesse relaxar, ela pudesse, né, se alimentar espiritualmente para se preparar, porque afinal de contas a mãe estava desencarnando, né? Mas não, eles aceitaram fazer o desejo dela de levá-la, né, nessa situação que o marido se encontrava. E o que vocês acham? Eu acho que tá Vamos certo. lá. Hã? Ela não pediu? Tá certo, ela não pediu. Então, é o choque da realidade. Mas nem tudo que a gente desperta. pede, a gente consegue, certo? Nem tudo que se pede se consegue. Mas ela já suspeitava há muito tempo, ela já tinha tido provas disso há muito tempo. É como eu disse, vai sendo mostrado, vai sendo mostrado. Você não acredita, chega uma hora, Deus esfrega na tua cara. E foi a hora de Deus esfregar na cara dela. Eu já chuto o pau da barranca mesmo, né? Quem sabe agora ela fica esperta e, né, se posiciona, né? Porque, a não ser que ela prefira ser enganada, aí já é uma outra situação, né? Mas eu acho que é para ela tomar um choque de realidade e sair fora dessa situação. Se fossem com vocês, vocês gostariam de ver essa situação? Hã? O que vocês fariam nessa situação? Hã? Meu filho, quando ele chegasse em casa, as malas já estavam lá na porta. Desenhava até um mapa para ele não se perder. Fazia até um mapa. Imagina. Se coloquem na situação dela e vejam o que vocês fariam. O que a Mari falou é provavelmente o que a maioria de nós faríamos, né? Sejam nós, independente do gênero que a gente assuma, eu acho que o que a gente faria é justamente o que a Mari faria. Simplesmente abandonava o sujeito, né? Não deixava nem entrar em casa, né? Seja ele quem for. Mas não é isso que acontece, e ela é levada nessa situação por um motivo. E o principal motivo que ela é levada nessa situação é que ela tem o merecimento de ver essa situação. Eu vou explicar para vocês porque esse sentimento que eu tive na hora que eu me questionei por que ela estava sendo submetida a isso daqui, tá? Eu falei para vocês que qualquer um de nós seria a gente teria essa condição esse tipo de reação que a Mari falou, foi muito bem, foi ótimo, Mari, porque provavelmente a maior parte de nós teríamos mesmo essa reação. Mas será que ela realmente, se você é um discípulo do Cristo, será que você realmente faz isso? O que o Jovino tá fazendo na vida dela? O que ela recebe nessa situação com o Jovino? Não é muito mais uma aprovação do que uma situação social? Se a gente levar em consideração a nossa vida espiritual e não a nossa vida social. Se você olhar isso aqui do mais alto, a situação que ela recebe ali é uma situação, uma aprovação bem significativa. E será então que ela não merece essa aprovação? Ela merece essa aprovação para mostrar para
para ela mesma que ela consegue superar isso e consegue superar da mesma forma, de uma forma que um discípulo do Cristo faria. Então ela teve o merecimento de se colocar, de observar essa situação. E o merecimento de estar acompanhada por 2 benfeitores que vão agora traduzir esses sentimentos que ela tem, direcionando ela no sentido de que ela faça uma reflexão e consiga, então, entender que as nossas encarnações são uma sequência de obstáculos e provações. E cada uma delas nós vamos nos situar, nós vamos nos explorar o que nós sentimos e nós vamos agir de acordo com o nosso adiantamento ou não espiritual. Então é isso que eles fazem. Eles levam ela para ver essa situação por merecimento, para que ela tenha a situação evidenciada com assistência e que possa refletir, que possa então fazer a sua escolha. Afinal, ela tem o livre-arbítrio. Ela pode fazer a mala e mandar embora. Ela pode contratar alguém para simplesmente matar a amante. Ela pode envenenar a amante. Ela pode fazer várias coisas. Mas ela pode também perdoar. E é isso que vem aqui o ensinamento. Ela tinha nessa situação, nesse estágio que ela está evolutivo dela, ela tinha o merecimento de estar nessa situação e o merecimento de fazer essa reflexão. Roberto. Oi. Esta história é um pouco parecida com a da mãe do André Luiz em Nosso Lar, né? É mais parecida também com outra situação, que não sei se vocês lembram, que é há 2000 anos. Que é a esposa do senador. Uhum. É muito semelhante a situação. Ela também está num casamento provacional. Aliás, quase todos nós estamos. Né? Uhum. E ela também passa por um momento de provação nesse sentido. E ela escolheu ficar ao lado dele, né? Escolheu ficar ao lado dele. E é isso que vai ser posicionado a ela nesse momento. Uhum. A Anésia vai ser mostrado a ela o que ela pode fazer, o que esses benfeitores estão lá justamente para conversar com ela, para tentar posicionar ela dentro dessa condição, dessa encarnação dela, que na verdade é uma encarnação provacional, né? É um casamento provacional, como a gente também já discutiu aqui. Então é isso. Então o diálogo, você quer falar mais uma coisa? Alguém quer comentar antes de eu continuar? Roberto, Alfredo. Fala, Alfredo. Boa noite. Quando você coloca que a situação que ela está vivendo é de um merecimento, né? Esse merecimento coloca para ela uma realidade, né? E essa realidade, que vai ser o livre-arbítrio dela, que vai definir qual caminho que ela vai seguir. Por outro lado, dentro dos ensinamentos que nós temos, que Jesus nos passa no Evangelho e a doutrina nos passa com abundância isso, nós temos o aprendizado do perdão, né? Eu vejo assim, e eu gostaria de ver a sua opinião com relação a isso. Nós temos, quando nós falamos que perdoamos, nem sempre você tem isso saindo dos teus sentimentos. Pode ser uma mera formalidade. Não, eu perdoo. Mas, no fundo, você não perdoou aquela situação. Por outro lado, você pode também dar a opção a ele, o marido, que é a pessoa que está relacionada nessa situação, o caminho que ele quer. Qual é o caminho que você quer? Eu te perdoo, mas você vai escolher o seu caminho. Se você quer ficar comigo, é uma situação. Se você não quer ficar comigo e quer continuar com a outra companheira, é uma decisão sua, é o seu livre-arbítrio. Então, nessa situação, é claro que isso não é extremamente normal, está acontecendo pelo que a gente está comentando agora.
Mas você pode ter o perdão dessa forma, você deixando a pessoa seguir o seu caminho e você segue o seu, não existindo aí mais nenhum ressentimento de ambas as partes, né? Então, essa situação é um dos maiores aprendizados que eu vejo, porque há uma maturidade expressa aí, e você acaba superando essa situação e partindo para outros desafios. Não, esse desafio está tudo certo, está tudo resolvido, mas eu tenho o meu desafio, eu vou continuar nesta linha, você continua na sua, e tudo bem, somos amigos, né? Essa é uma realidade que pode acontecer também. Então, eu vejo assim, voltando ao tema, o perdão é uma situação que exige de todos nós, espíritos em formação que somos, existe essa necessidade da maturidade do entendimento dos ensinamentos de Jesus. A hora que nós entendemos isso, nós temos uma facilidade melhor para lidar com as situações e dominar qualquer situação adversa envolvida, né? Então, é essa a minha opinião sobre isso que está sendo mostrado aí. Se tiver alguma observação, eu agradeço. Por isso que eu acho que ela teve o merecimento de estar nessa situação. Porque ela tinha a capacidade espiritual de aceitar, de refletir, de digerir isso, auxiliada por esses benfeitores, depois conseguir resolver a situação, como nós vamos ver. Por isso que ela teve esse merecimento. Ela teve assistência também. Quantos de nós também, em situações que a gente se depara, já não aconteceu isso também com a gente? E que a gente talvez não tenha se lembrado que a gente à noite, a gente tem uma situação social qualquer, à noite nós nos desdobramos e nós conseguimos que nossos mentores esclareçam a situação, mostrem como é que foi o passado, o pretérito, o que aconteceu em outras vidas que se desdobram agora nessa. Nós também muitos de nós também a gente deve ter passado por essas situações também. E ela teve esse merecimento de passar por essa situação agora. Ela teve o merecimento de ter esse esclarecimento. Por que ela teve esse merecimento? Porque ela é especial? Não. Porque ela já tem a capacidade de absorver, como você falou, Freire, essa situação, e tem a capacidade de tomar o rumo dela no sentido do perdão. Então, por isso que eu coloquei essa situação aqui como caracterizando isso aqui, como merecimento. Ok, obrigado. Mais alguém quer falar? Bom, aqui se desdobra então, né? Traída porque ela questiona eles, né? Mas eu estou sendo traída, né? Mas ela fala, mas eles falam, traída por quem? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para se erguer-se. Quer dizer, então eles estão explicando para ela que, na verdade, aquele que está do lado dela naquele momento, naquela encarnação como marido, ele está, na verdade, lá sendo assistido por ela mesma, porque ele necessita de uma evolução, entre aspas, um pouquinho mais rápido que a dela, porque ele é um espírito um pouquinho mais atrasado, e ele necessita, então, de compreensão e sacrifício, ele necessita do apoio. É como se você fosse a mãe e ele o filho espiritual, né? Então, ele está explicando para ela, na verdade, essa situação encarnatória que muitos de nós temos, nós fazemos o papel de marido e mulher, ou às vezes de pai e mãe, ou às vezes de filho, mas na verdade não. Nós estamos, às vezes, dentro do núcleo familiar, auxiliando um ao outro, né? E muitas vezes nós não percebemos isso, né? É basicamente isso que ele vem falar para ela. Então ele fala assim, Anésia, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido, que é a coisa material, né? É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais. Então, a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino, que é o marido dela que está traindo ela, é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineiro.
É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas e pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Então, o que nós conseguimos perceber nessa conversa aqui? Que ela, na verdade, ela está nessa encarnação auxiliando o Jovino. E o Jovino auxiliando ela a passar por situações que também ela vai ter que crescer. E o Jovino, nessa situação que ainda tem uma classe espiritual, muito mais ligada à matéria, é aquela plantinha que está começando o seu caminho. E precisa sempre de um adubo. Precisa da jardineira do lado, precisa dos cuidados para ela crescer e ficar forte. Então é isso que eles estão falando para ela. Estão mostrando para ela qual que é a situação dela nessa encarnação atual. E aí a gente faz a seguinte questão: quantos de nós não somos jardineiros invigilantes? Porque, na verdade, a gente deve ter um verdadeiro pomar dentro da nossa casa. Todos nós temos um jardinzinho dentro das nossas casas. Qualquer um de nós tem, né? E a gente fica invigilante porque a gente não percebe qual que é o nosso papel lá dentro. Somos, às vezes, assaltados por situações assim, desafiadoras mesmo, né? Recentemente eu tive, agora na minha família, mais uma situação. E volta e meia nós estamos ali sendo provados. Volta e meia nós passamos por situações. E muitas vezes nós estamos invigilantes porque nós não consideramos essa questão da reencarnação. Né? Quantos de nós já não falhamos com aquela pessoa que nesse momento agora está naquela situação conosco? Quantos de nós não recebemos delicadas plantas na forma de espíritos com a responsabilidade de cultivá-las para a redenção e progresso? E aqui eu trago uma pergunta do livro Consolador, que o Eduardo também tem estudado no sábado, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, a gente às vezes se esquece que muitas vezes aqueles núcleos nossos, familiares, é lá dentro que nós vamos crescer. É lá dentro que nós vamos exercer a renúncia, nós vamos exercer o perdão. E não agir como nós agimos sempre há séculos, talvez, milênios que nós agimos, como nós agimos, né? É isso, então, que vem mostrar essa conversa aqui que eles têm com a Nésia, justamente mostrar isso. Para mostrar essa situação toda. E aí a Nésia se questiona, né, os benfeitores, aqueles dois lá que estão lá naquela situação de desdobramento, sobre o que fazer sobre a mulher que domina e destrói o marido. Então ela ainda está com aquele sentimento, mas eu quero destruir essa mulher, né? Então ela está perguntando, o que eu faço com ele, né? Ela assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando e destruindo. É também nossa irmã vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la, que fazer de semelhante criatura? O que eu faço com ela, né? Compadecemos-nos dela, terrível ser-lhe-á o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represália senão esta? Represália entre aspas, né? Estão falando. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Quer dizer, ela quer ver ela realmente sofrendo, né? Porque, afinal de contas, ela está fazendo ela sofrer, né? Então, ela ainda não se apercebeu da verdadeira condição e da adequação dela, em termos espirituais, a essa situação. E aí a gente volta, né? Que a gente já questionou isso, né? Quais são os verdadeiros objetivos do casamento ou união? Será que é só nós formarmos um núcleo familiar? Roberto, antes de você abrir isso aí, eu acho que a Ana Lúcia quer colocar alguma coisa. Opa! É que eu não estou vendo, então vocês me interrompam, viu? Eu não estou vendo o painel, que estão as mãozinhas. Ana, não estou vendo. Por favor. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Ana. Tá baixo meu microfone ou não? Tá, então tá bom. Sabe o que eu ia perguntar para vocês? Quando você coloca aí dessa questão da renúncia, do perdão, e a gente tem esse exemplo do livro, a gente já está pressupondo que aquele núcleo familiar tinha que ser daquela forma, aquilo já foi combinado na espiritualidade, que ela receberia aquele senhor como marido, aqueles defeitos que esse marido tem, né, assim, as coisas que ele ainda
tem que se melhorar, e ela já numa condição melhor, mais evoluída, mas isso é porque cumpriu-se vamos lá, um ajuste, um combinado que tinha na reencarnação que ia acontecer. Mas Um roteiro, a né? gente é um roteiro, né, já preparado lá de lá. Mas hoje em dia, e desde que o mundo é mundo, a gente sabe que, por causa do livre-arbítrio das pessoas, muito dos casamentos, das uniões, são feitos não de acordo com aquilo que tinha sido combinado, né? Então, chega aqui a pessoa na materialidade e acaba se envolvendo, criando uniões e famílias que não correspondiam. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai saber separar ou discernir até onde é um compromisso que efetivamente tinha sido firmado lá atrás e você tinha que ajudar aquele companheiro tal, e quando aquilo não correspondia e de repente a pessoa está passando por situações que talvez não precisasse, não devesse, talvez não precisasse estar ali. Eu quero dizer assim, de uma forma mais prática, hoje em dia, infelizmente, a gente vê o pessoal aí que se une, trai, às vezes, a 3x4, se separam, as uniões, ó, casou, separou, já casa pensando, às vezes, se não der certo, separa mesmo. Então, quando é que a pessoa tem que usar dessa facilidade, quando ela vai entender que realmente é uma coisa que ela tinha que passar e levar, talvez, uma situação difícil, porque a situação dessa senhora aí no livro é muito difícil, né? Porque apesar da gente entender a questão toda espiritual, laços foram firmados na matéria e é muito doloroso também. Então, eu queria sei lá, uma posição aí sua a esse respeito. Então, eu acho que a gente pode lembrar que daquelas classificações dos casamentos, que a grande maioria dos nossos casamentos são casamentos mais do lado material ou provacional, certo? A grande maioria deles. Nenhum de nós, quase nenhum de nós, temos um casamento que é uma união e objetivo comum da comunidade, como é aqueles casamentos e aqueles casamentos de almas irmãs também. Nesse sentido, a gente pode raciocinar de que essas uniões mais para o lado material, e o que a gente vê muitas vezes na mídia, né, são aquelas pessoas da mídia que se casam, atores que ficam um mês, um pouquinho, daqui a pouco já se separam. Né? Isso é muito comum. E a gente justifica isso porque é mais do lado material mesmo. Essas uniões são muito mais materialistas do que outra coisa. Agora, as uniões provacionais mesmo, que acontecem, elas seguem o roteiro. E, como você falou frequentemente, nós não seguimos o nosso roteiro, porque o nosso livre-arbítrio faz algumas estripulias, né, conosco e com os outros. Então, é uma sequência. Eu acredito que as sequências de eventos da nossa vida, elas têm um direcionamento. Se não é por um lado, é por outro. Porque, na final de contas, a gente tem que acreditar que existe uma ordenação geral em cima de tudo. Mesmo que a gente faça uma certa escolha que não era a nossa programação habitual, nós vamos passar por situações da nossa vida que vão fazer com que o nosso objetivo de, naquela situação, você se deparar com determinada questão que você precisa aprimorar, seja realizada. Independente se foi com aquele que a gente estava programado ou não. Então, nós elencamos, na verdade, no nosso programa encarnatório, situações. Pode ser que seja com essa pessoa, mas pode ser que seja com uma outra. E são situações gerais, por exemplo, uma situação de uma traição. Pode ser com qualquer um. Mesmo que eu escolha, por exemplo, ter um outro tipo de relação. Então, o que eu acho que, assim, como o programa reencarnatório deve ser observado como um todo, e não como uma coisa muito particular, como, por exemplo, só com aquela pessoa que você se comprometeu a se unir, eventualmente você não se uniu, porque o seu livre-arbítrio agiu, você não quis fazer isso, quis fazer outra coisa. Mas, durante o seu programa encarnatório, você provavelmente vai passar por uma situação que você determinou junto com seus mentores, junto com o plano espiritual, para justamente burilar você do ponto de vista espiritual. Então, eu acho que independente do que, a gente vai caminhar em situações que nós vamos ser
instados a ter reações que façam com que nós cresçamos de qualquer jeito. Porque esse é o caminho. Senão, se a gente não pensar nisso, a gente vai pensar que é uma anarquia. E não é. Não é. A gente tem todo um planejamento que muitas vezes eu concordo com você que a gente não faz, mas o planejamento reencarnatório que a gente tem que se deparar com questões para que nós nos aprimoremos naqueles pontos específicos da nossa reforma íntima, eu acho que isso a gente vai fazer, seja com um ou com o outro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. É que eu pensava mais no seguinte sentido, às vezes tem uniões que a pessoa acaba casando e sofre tanto, às vezes maridos que batem, maridos alcoólatras, uma série de situações. E aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, melhor você separa, porque desse jeito, né? Mas quando que é esse separa ou não separa, entendeu? Vai saber se, entendeu? Naquele sofrimento, e hoje com a facilidade, eu falo isso também porque eu sou advogada de família, e muitas vezes a gente olha por um lado e fala, não, tem que separar, isso aí está te fazendo mal, né? Mas quando está fazendo mal e não está fazendo, isso faria parte do plano de vida dessa pessoa, né? Difícil saber, né? É muito difícil saber, mas você veja, vamos voltar nessa situação dessa pessoa que a gente está estudando aqui, da Anésia. Por que eles levaram ela e tentaram esclarecer? Porque no final a gente vai entender aqui, depois do encadeamento, talvez, um pouquinho mais para frente, nós vamos entender depois que ela realmente aceitou essa situação, né? E por que então ela teve o merecimento de que eles extraíssem ela do local, esclarecessem, para que ela consiga, então, lidar com essa situação e consiga ultrapassar isso da melhor forma possível. E da forma com que ela tinha, talvez, programado, sim. De exercer o perdão e ser renúncia. Eu acho que ela teve, sim, esse merecimento de estar ali assistida nesse momento. E quantos de nós, talvez, não tenhamos sido assistidos em situações iguais ou semelhantes e, na verdade, nós tomamos outro rumo? Isso vai ser difícil da gente definir, porque muitas vezes a maior parte de nós não vamos lembrar dessas situações iguais, né? E eu concordo com você, é uma coisa angustiante às vezes, né? Porque você não sabe que você deve lidar, se você deve lidar do ponto de vista imaginando que isso seja uma prova, e aí você renuncia a si mesmo até às vezes. Mas será que não é isso mesmo? E essa questão eu acho que vai ficar na nossa cabeça mesmo. Porque nós não vamos nunca ter certeza. E assim nós vamos indo, né? Determinadas situações, nós vamos passar por essas situações. E nós vamos ter, na verdade, nós vamos ter nuances de situações. E nós vamos ter nuances de respostas nossas psíquicas. E eu acho que a somatória disso vai levar a gente, talvez, numa situação ideal, onde a gente chegue assim, por exemplo, se Jesus passasse por essa situação, o que ele faria? Nós vamos chegar nesse momento, somando tudo isso através das nossas encarnações. Uma hora nós vamos partir justamente para o outro lado, que não é o lado comum, como você mesmo falou. Nós vamos separar, nós não vamos admitir mais que ficar ligado a determinada pessoa, que é completamente compreensível. Mas a soma de fatos que vão se desenvolvendo, e a gente não pode ver isso numa encarnação só, a gente tem que ver isso numa extensão maior, porque senão a gente realmente se perde. Se a gente ficar numa encarnação, a gente não consegue entender a coisa. Mas se a gente somar talvez umas 10, 20 encarnações, passando pela mesma situação e nos aprimorando, nós vamos chegar talvez numa resposta que seria talvez esperada, e que talvez façam com que a gente exerça essa capacidade de nos modificarmos e respondermos de forma diferente àquele determinado estímulo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Samuel, por favor, a palavra é tua. Bom, eu vou me ater ao título do estudo que nós estamos trabalhando, que é mediunidade e oração. Então, a senhora, ela está mais evoluída nesse plano que estão vivendo do que o Jovino. Então, ela está em prece, em oração, está sendo assistida
Só que essa palavra merecimento, para mim, ficou um pouquinho assim, chocante para nós. Assim. Seria mais um compromisso reencarnatório do que um merecimento. Eu entendo assim que ela, por estar em condições melhores do que ele, veio aqui para assisti-lo, para levá-lo ao caminho. Vamos voltar lá naquele livro Renúncia. O senhor não tinha nada que vir aqui reencarnar no nosso planeta, mas veio cá assistir, ajudar o menino. Então, é uma missão, não um merecimento, é uma missão, é um compromisso reencarnatório. Esse é o meu entendimento. Obrigado pela pergunta. Foi ótimo, Samuel, você falar isso, porque eu coloquei o merecimento justamente para provocar mesmo. Então é isso mesmo. Mas é uma visão, né? É por aí mesmo. E talvez ela mereça essa situação, né? Do ponto de vista de avanço espiritual, ela tenha condições de passar por essa situação de uma forma mais adequada. Mais alguém quer falar? Eu não estou vendo o painel, hein? Vocês Alfredo, por favor. A palavra é sua, Alfredo, por favor. O microfone está fechado. Obrigado. Enquanto você estava trocando essas explicações com a Ana e dando a sua avaliação sobre o que ela estava posicionando, o que me veio também é que dentro dessa proposta do capítulo, que é a mediunidade, né? Essa composição que ela experimentou, ou esse desdobramento que ela experimentou com o plano espiritual, através dos irmãos que a acompanharam, né? Provoca na evolução da mediunidade um crescimento, né? Então, eu acredito que essa situação também foi utilizada pelos irmãos espirituais para que ela pudesse aprimorar a sua mediunidade, pudesse embasar toda a sua trajetória em mais ensinamentos, né? E que isso permitiria ela até ter, no futuro, um tipo de amparo para o seu cônjuge, se permaneceu ou não, mas de outra forma, um amparo de um amigo, de uma pessoa que estaria ali para ajudá-lo. Nessa perspectiva, a mediunidade que ela estaria experimentando, a evolução dessa mediunidade, teria um salto bastante grande para a evolução dela, né? Então, eu acho que também os irmãos espirituais, no favorecer essa situação, também permitiram que ela pudesse ter uma evolução nessa sua mediunidade. É o que está me vindo também. Obrigado. Não, foi bom você ter falado isso, Alfredo, porque justamente ela começou esse processo a partir de uma oração, né? Foi a partir disso, né? Que ela começou, ela conseguiu entrar em contato, ela conseguiu se desdobrar. A partir disso que ela começou uma oração. E nós vamos chegar nesse ponto. Porque ela é como se a gente estivesse começando uma reunião mediúnica. Ela começou por uma oração. E aí se desdobrou. E aí lá ela conseguiu ter a comunicação, conseguiu ser esclarecida, conseguiu ser orientada. E aí, por um desempenho espiritual dela próprio, merecimento dela, ela consegue lidar com essa situação da melhor forma possível para ela e para o irmão que está lá na união com ela. Então, tudo começa com uma oração, a gente lembra lá. A oração introduziu a questão da mediunidade, porque ela conseguiu se desdobrar e, a partir dela, ela conseguiu se esclarecer. Né? Isso aqui é o que eu estou colocando mais para a gente aproveitar o tema. Nós vamos chegar nesse ponto ali, justamente que você falou. Eu posso continuar? Tem mais alguém querendo Mari, por falar? favor. Não estou vendo. Vamos lá. Então, pegando o gancho pegando o gancho da Ana Lúcia, há uns dias atrás eu ouvi um daqueles pinga-fogo do Jorge Larrat, e uma senhora escreveu para ele comentando exatamente isso, né? Que ela era casada com um homem
e que no início da união tudo corria perfeitamente bem, mas que no decorrer do casamento ele começou a ser agressivo, ele gritava muito, ele brigava muito, ele xingava, e partiu para a violência física e chegou num determinado ponto que ela não estava mais aguentando essa situação, né? Como ele via isso? Qual seria o procedimento que ela deveria adotar? E aí ele disse para ela, né, que na maioria dos casamentos, a doutrina espírita pede para que os casais eles tentem se reconciliar, se harmonizar, enfim, para que o casamento possa se manter. Agora, quando chega nesse nível em que, no caso dela, ela está adoecendo em função do comportamento do marido, né? Em função da agressividade do marido, que é melhor realmente que esse relacionamento tenha um fim, né? E que ela não se preocupe, porque em outras reencarnações eles voltarão juntos, se eles têm alguma coisa a resgatar juntos, eles voltarão, ou como mãe e filho, ou como marido e mulher novamente, enfim, que a espiritualidade vai colocá-los novamente em convívio, né? Então, eu acho assim, sabe, você não vai ficar apanhando do teu marido, porque, né, você não vai ficar aguentando uma traição. Eu acho assim, tem que ser um espírito, assim, uma Santa Isildinha, né? Para aguentar certas coisas e falar, ai, meu amor, tudo bem. Não, sabe, eu acho assim, que você apanhar e continuar vivendo junto, aguentando o grito, xingo e vivendo junto. Chega uma hora que isso se torna cansativo, a pessoa vai acabar adoecendo. Então, qual é a finalidade disso, né? Então, eu acho assim que nem sempre a gente deve... A gente está falando do marido, mas às vezes pode ser a mulher também que tenha esse tipo de atitude com o marido, né? Então, acho que a gente tem que pesar bem os prós e os contras, né, das coisas. Não é tudo que a gente pode aguentar ou deve aguentar. Não. Sem dúvida, Mari. Concordo plenamente com você. Tudo tem limite, né? Como em tudo, né? Tudo tem limite. Qualquer relacionamento, seja ele no trabalho, profissional, tudo tem limite, né? Está fazendo mal para você, para sua saúde, né? E também depende da nossa capacidade, certamente. Mas eu concordo. E aqui lembrando só, alguém mais vai comentar, senão eu vou em frente. Só lembrando o capítulo 18 lá de Estudo da Mediunidade, que ele caracteriza a união provacional, né? Que é uma união provacional, que é justamente o caso dela, né? Em sua maioria, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Eu friso vagarosamente, se vagarosamente quer dizer que não é só numa encarnação. São várias que nós caminhamos, bem devagar, né, mas consolidado. As nossas modificações são consolidadas. Mas são vagarosas, e por isso mesmo que nós precisamos de várias encarnações para conseguir chegar onde a gente quer. Vamos lá em frente. Ver se eu consigo mudar aqui, às vezes dá uma paradinha. Pronto. Então, continuando a conversa. Abstenhamos de julgar, quer dizer, eles estão falando para ela, olha, não vamos julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. Sob o império da sombra, que poderemos aguardar se não a cegueira e a morte? Por mais aflitiva que lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quer dizer, tudo é moldável no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quer dizer, nós também eles estão colocando a seguinte situação para ela.
Será que você também não tem algum débito com ela? Será que essa pessoa que agora tá dando em cima do seu marido, não é, por exemplo, não foi a sua mãe, foi a sua filha? E aí eles explicam, não condene, né? Não julgue, né? Não julgais. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Então, ele está tentando esclarecê-la e está tentando conduzi-la, né, nessa situação. Na verdade, o que ele está colocando para ela é que ela se liberte de algumas amarras que estão colocando ela ainda na situação que ela passa. Ainda numa forma de que provavelmente ela já deve ter passado anteriormente. E que agora está sendo dado mais uma oportunidade para que ela possa também se dedicar a esses espíritos que estão com ela em situação de prova e que ela pode, então, ajudar a crescer de uma outra forma. Volte ao lar e use a humildade, o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio. Isso aqui eu tirei do livro Paulo Estevam, acho que vocês se lembram desse livro, né? Foi escrito por Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, e é um diálogo entre Abigail, que ela está desencarnada, e Saulo, né? O apóstolo Paulo. E ele pergunta, né? E ele pergunta para ela, porque ela tá desencarnada, ele está desdobrado, provavelmente, ou ela está lá. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas os dois estão em contato, os dois espíritos estão em contato. E ele pergunta para ela, né? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. São os ensinamentos que a gente traz, né, nesse livro. E é a mesma coisa que eles estão falando de uma forma modificada nesses 4 frases aqui, essas sentenças aqui que a gente coloca. É exatamente isso que eles estão orientando ela. É a mesma coisa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Né? E ela sendo agraciada com essa conversa, com essa possibilidade dela ter esse entendimento e poder então seguir com essa encarnação e poder ter sucesso nesse quadro de ajudar quem está com ela nesse núcleo familiar. Deixa eu passar para frente, vamos ver se passa. Se alguém quiser fazer um comentário, por favor, vocês interrompam, tá? Ver se eu consigo passar. Tem que dar um tempinho. E aqui a gente coloca, então, quais os verdadeiros objetivos do casamento. União com o diálogo, ainda com o diálogo, seguindo o diálogo. Né? Volte ao lar e use a humildade, o perdão, o trabalho e a prece. A bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e minhas filhinhas reclamam amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, marido dela, que voltará, mais experiente, ao refúgio do seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento, constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor. Em seguida, tornou a casa. Então, vejam, de início, ela fez uma prece de solicitação, né? Ela pede. Agora, é uma prece de gratidão. Ela agradece. Então, o que a gente faz também nas reuniões mediúnicas? A gente começa com uma prece de assistência, né? Nós pedimos, geralmente, que a gente possa ser assistido, que a gente possa assistir aos outros. Depois a gente agradece, né? Então, nesse contexto todo, ela então é agraciada com essa conversa, com essa situação e volta então para o corpo, né? Sai do desdobramento. Vimos-la despertar de alma renovada, quase feliz. Tentou ansiosamente recordar. Em verdade, não conseguia alinhar, senão fragmentar as reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava, compadecidamente, com pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Eu achei essa frase sensacional.
compreensão da irmã superar o desequilíbrio da mulher. Então agora ela é uma irmã que assiste aos dois. Ela se transforma na mulher que era casada, materialmente, para agora ser uma irmã em coração, né? Através dessa compreensão toda que ela consegue. Que isso tudo começou, então, com uma prece. Lembrando que nós estamos no capítulo de mediunidade de oração e vamos falar também da proteção da prece nas reuniões mediúnicas. A gente segue com a conversa. Se alguém quiser interromper, por favor. Senão eu sigo. Então, consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Então, ela voltou lá, tá tudo bem. Ela passou a medicar, então, a mãezinha dela que está lá. E agora Hilário, que estava acompanhando tudo, né? Estava acompanhando a cena, admirado, exaltou os méritos da oração ao que Aulus enunciou. Então, vocês vejam que, na verdade, toda essa situação que ela passou agora, ela se desdobrou, ela foi lá, ela teve o mérito de ser esclarecida, começou com oração. E terminou com uma oração também. Como se fosse uma reunião mediúnica, né? Então, em todos os processos, isso aqui também é um processo, e a reunião mediúnica também é um processo. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada à luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate da ascensão. E é por isso que a gente pegou aquela discussão do pensamento, né? Que a prece, na verdade, a qualidade vai se aprimorando à medida que nossos pensamentos também vão se aprimorando, né? Ela é reflexo também, a qualidade também é reflexo do nosso próprio pensamento, né? E conseguimos, através disso, nós conseguimos nos sintonizar com um plano mais superior e conseguimos todas as bênçãos que a gente consegue, né? Uma reunião, por exemplo, uma reunião mediúnica, e nesse caso dela, especificamente, nessa situação dela. E a gente traz aqui esse texto do Martins Peralva, né? Também do capítulo, né? Ele comenta isso, né? Que ele fala que é inconcebível se promover intercâmbio com a espiritualidade sem que haja da parte de cada um e de todos em conjunto aquela nota de respeito e veneração que nos faz servir espiritualmente ajoelhados às tarefas mediúnicas. Então, muitas vezes, o que a gente vê nas reuniões, às vezes até, é um certo, não vou dizer um desdém, mas às vezes uma questão que banaliza as nossas reuniões, né? E às vezes a gente não se apercebe da importância do que nós estamos exercendo ali naquela atividade. O quanto aquilo lá é preparado, o quanto aquilo lá é concebido, o quanto aquilo lá é abençoado, o quanto tem de assistência ali. E nós já tivemos contato de comentários que dizem: vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vêm aqui, por exemplo, numa sessão de cura, durante essas sessões. Então, vem uma equipe de assistência, vem uma equipe de estudantes que vão estudar o processo ali, estão lá estudando. Vem uma equipe de proteção, vem uma equipe de limpeza, todas essas trabalhando em uníssono, todas elas trabalhando um a um. E muitas vezes a gente chega lá e banaliza, e esquece, ou então tá lá com o pensamento em outro lugar, sempre o pensamento, né? Estamos lá desconcentrados, preocupado com a máquina de lavar, preocupado com não sei o que lá. E aquele uma horinha que nós estamos lá, nós não conseguimos nos doar de forma mais adequada. E a prece vem justamente para a gente conseguir manter essa sintonia, conseguir fazer com que nosso pensamento consiga tentar estabelecer um padrão mais homogêneo, vamos dizer assim, que faça com que o trabalho dentro daquela sala, ou dentro de uma reunião mediúnica, seja o mais harmonioso possível. Então, essa é a importância da prece numa reunião mediúnica. E nós vimos aqui nessa situação dela como a prece auxiliou ela. Ela só ia conseguir chegar no nível de vibração próxima dos benfeitores se ela tivesse essa condição. E como é que ela conseguiu isso? Através da prece. E como é que nós conseguimos isso também nos nossos trabalhos? Através da prece. Por isso o capítulo, apesar de que parece que o capítulo se é uma novela, na verdade, né?
O capítulo parece uma novela de uma pessoa que está sendo traída e que está nesse embate íntimo, né? Se ela deve seguir por um determinado caminho ou não. Mas, na verdade, o que a gente deve extrair disso tudo aqui é o que a gente está agora chegando a dar esse ponto, né? Agora no final dos nossos comentários. E ainda continuando, né? Continua esse comentário do Martins Peralta, né? Referindo-se à preparação dos encarnados antes do início dos trabalhos, Aulus reporta-se a 15 minutos de prece, quando não seja de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Para que isso? Para que prece? Para que uma leitura? Para você homogeneizar o seu padrão de pensamento, tentar manter a sua vibração adequada para poder fazer um trabalho adequado. Não se justifica realmente que antes das reuniões demorem-se os encarnados em conversações inteiramente estranhas às suas finalidades. Não é que muitas vezes a gente é chato, né? Porque o pessoal começa lá e 5 minutos antes está conversando sobre o time que ganhou, que não, sobre aquela notícia que apareceu no jornal. Mas a gente esquece da necessidade de nós nos prepararmos do ponto de vista mental, dos nossos pensamentos, para poder iniciar um trabalho que vai ser efetivo ou não, dependendo basicamente de nós, né? Indicando a dona de casa, seguindo o nosso roteiro aí do livro, indicando a dona de casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou, meu colega do Luiz, né? Vemos então em nossa amiga a preciosa mediunidade a desenvolver-se. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis. E pela prece busca a solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. A prece auxiliando, né? Alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir, Eduardo? Eu vou seguir. Eu vou terminar então, essa apresentação. Deixa eu ver aqui. Já está na hora quase de terminar. Mostrando aqui uma comparação bastante interessante do Martins Peralta, finalizando esse capítulo estudando a mediunidade, falando dos tipos de prece, né? E a gente tem 3 tipos de prece. Prece vertical, horizontal. Eu não lembro a outra, mas eu vou falar aqui. Então, a vertical, e isso lembra justamente uma cruz, né? A vertical é aquela ponta para cima da cruz, né? O que seria a prece vertical? Aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. É o que todos nós queremos. Nós queremos o intercâmbio com a esfera superior, né? E é a prece vertical. É aquela prece do coração, aquela prece sentida, aquela prece que é feita realmente com aquele objetivo de, né, dentro de uma reunião mediúnica. Quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos, prevaleça a sua augusta vontade, sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que se sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Então essa é a prece vertical. E a prece horizontal? A prece horizontal é a nossa prece mais materialista. É a prece que vem trazer até os nossos anseios lugares, quer dizer, aquilo lá do nosso dia a dia, nossa resolução dos nossos problemas, aquela questão lá do trabalho que não se resolve, o seu emprego que não sai. Então, essa é a prece horizontal. Perdão. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, o problema da matéria, que é o que nós buscamos, e vendo, portanto, horizontalmente. Ela é uma prece horizontal. Receberemos a palavra e a colaboração dos amigos que ainda se ocupam, como nós, de problemas de relativa importância. Sim, são problemas importantes para nós aqui no plano material, né? Mas é relativo. Tem importância? Sim, mas a importância é relativa. Embora respeitáveis, claro, né? Claro, isso é importante. E a prece descendente. E ele fala que, então, essa prece, na verdade, ele não considera como uma prece, né? Não daremos a denominação de prece, mas assim, substituindo-a por invocação. É o apelo que receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressão de desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, etc. Tudo aquilo que é de ruim
é, então, uma prece descendente. Virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos malsãs, entidades infelizes que permanecem em verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Então, essa é a prece descendente. Então, temos a vertical, horizontal ou descendente. E é importante a gente saber que todas podem estar presentes nas reuniões mediúnicas. Cabe a nós escolher que tipo de prece nós vamos colocar, né? Nós vamos nos dedicar. E aí nós vamos receber aquilo que nós buscamos. E é por isso que esse capítulo está aqui, para mostrar a importância de nós, mostrando que como ela teve toda essa assistência nessa situação desesperadora, que muitos de nós talvez não consigamos atuar como ela, claro, mas que ela consegue, então, ter essa capacidade de renúncia a partir de uma prece. Ela consegue se sintonizar e consegue receber orientação. Talvez nessa encarnação ela tenha resolvido alguns dos grandes problemas das encarnações dela. Isso começou com uma prece. Se ninguém quiser comentar, eu vou seguir. Não, só um segundo, Roberto. A Ana quer colocar alguma coisa. Por favor, Ana. Eu, de novo, eu queria fazer uma consideração aqui sobre a prece, de uma experiência própria, né? Que eu vivi há 23 anos atrás. Eu fui sequestrada, eu estava sozinha, eu fui num caixa eletrônico dentro de um supermercado, mas na parte de fora do supermercado, no estacionamento. E entrando lá, e eu fui abordada, né? E um bandido, né? Ele armado, e ele entrou comigo dentro do carro. E a gente ficou rodando, por várias horas. A gente chegou a pegar lá pelos lados da Anchieta, sair naquelas favelas que tem beirando lá a estrada, na Anchieta. Eu estava grávida, e depois, assim, muitas coisas passaram na minha cabeça. Eu fiquei muito desesperada, eu pensava várias coisas, o meu pensamento, o meu raciocínio era bem complicado, e assim, chegou um momento que eu não conseguia pensar nem raciocinar, eu estava num sofrimento muito grande. E ele no carro comigo, e ele mandava eu dirigir, e eu fui dirigindo um tempão. Eu fiquei, lógico, temendo pela minha vida, né? Foi um negócio bem desesperador, mas num dado momento, depois já de umas 2h30, mais ou menos, que eu estava com ele, era só eu e ele. Aí ele apontando a arma, sentado do lado, no banco do passageiro, aí eu fiz uma prece. Aí eu lembrei, puxa vida, fazer uma prece. E aí eu fiz um Pai Nosso. Depois que eu terminei o Pai Nosso, assim, instantes depois, ele falou assim para mim: para o carro que eu vou descer. Primeiro eu nem acreditei, né? Aí ele, não, encosta ali na frente que eu vou descer. E aí eu encostei, ele desceu do carro, ainda me deu um beijo, e ele ainda falou assim, é com todo respeito. Me deu um beijo no rosto, fechou o carro, saiu e foi embora. Assim, do nada. E foi logo em seguida de fazer a prece. Aí eu fiquei, depois, até hoje eu fico pensando, né, fazendo algumas considerações assim, puxa vida, eu agradeci a Deus imensamente, mas depois eu pensei, puxa, mas Deus, o meu mentor, o plano espiritual, viu que eu estava naquela situação. Por que eles não me ajudaram antes? Bom, eles estavam esperando eu fazer a prece e pedir aquela ajuda. E aí depois eu também pensei, e se eu não tivesse feito a prece e pedido aquela ajuda? Será que o desdobramento e o final da história ia ser outro? E aí fica, né, a questão no ar. Então, na dúvida ou em qualquer momento, por favor, usem a prece, tenham fé, porque é muito eficaz. Quando feita de coração, né? Quando feita de coração, quando é uma prece ascendente, né? Vertical, né? Exato. Eu acho que isso a gente tem que lembrar mesmo nos nossos trabalhos, né? Como é importante a gente tentar se concentrar. Eu sei que é difícil para todo mundo, inclusive eu também, eu tenho muita dificuldade.
Mas a gente tem que lembrar sempre que nós estamos ali em intercâmbio. Nós estamos em intercâmbio, estamos fazendo intercâmbio com o plano espiritual. Gente, isso aí é fantástico, é que a gente banaliza, mas a gente não tem noção do que é isso. Eu acho que eles estão prontos para nos ajudar, muito mais do que a gente imagina. E eu acho que a gente que esquece deles, eles não esquecem da gente. E a gente acaba vivendo tão materialmente que se esquece desse intercâmbio, dessa possibilidade de auxílio. E às vezes a gente sofre sem necessidade, né? Quando poderia estar amenizando esse sofrimento ou tendo uma condução melhor das suas atitudes, dos problemas que você está enfrentando, se você realmente abrir o seu coração em prece e pedir um auxílio verdadeiro a Deus, né? Aí você falou uma coisa interessante, mas por quê? Por que só assim com a prece, então? Por que, então? Porque aquela pessoa que não ora, será que ela também não merece? Ela também não é filha de Deus, ela também não é irmão? Vejam só, não é verdade? Onde é o limite disso? Eu acho que assim, assim, nós estamos aqui num aprendizado, sempre. Sempre aprendendo. A gente tem que sempre pensar assim, não, estou aqui aprendendo. O que nós estamos aprendendo? A ser espíritos melhores. Quando você faz uma prece, você só faz uma prece se você tiver uma prece verdadeira, se você tiver humildade. Porque se você não fizer humildade, você vai se dirigir a quem? Você tem que ter humildade. E essa já é uma qualidade sua. Se é uma qualidade sua, você talvez tenha merecimento de ter alguma coisa melhor. Vocês entendem? É uma consequência, é tudo uma engrenagem. Então eu estou lá fazendo a prece, por quê? Por que eu estou fazendo a prece? Mas eu estou fazendo a prece porque eu tenho a humildade de dizer que eu não tenho capacidade de resolver. O meu orgulho está lá embaixo. Nessa situação a gente se abre, nossos campos se abrem, né? E aí a gente está mais predisposto a ter assistência. Então, veja, tudo isso no sentido de nós nos aprimorarmos, que é o nosso objetivo final aqui, né? Consequências das nossas atitudes. Márcia, se não tiver... Oi? Márcia, por favor, a palavra é sua. Talvez nem todos saibam, mas também não é mistério e nem é proibido esse assunto aqui em casa, porque nós nos condicionamos a não esconder nada de ninguém nesse sentido, mesmo porque, como para nós essa história que eu vou contar deu certo, nós sempre comentamos com quem quer que seja, porque a gente acredita que possa estar ajudando alguma outra pessoa. Mas meu filho Vinícius, com 17 anos, 16 anos, na verdade, hoje ele tem 22, com 16 anos ele se envolveu com drogas, e ele era violento, ele era nervoso, ele quebrava tudo, ele destruiu a minha casa. E uma vez eu estava com ele no carro e ele estava em crise, mais uma das muitas crises, né? E ele estava batendo no carro, destruindo o carro. E eu já sabia onde aquilo ia acabar, que não era a primeira vez e não ia ser a última, com 16 anos. E o carro parou num farol, eu segurei assim no volante, abaixei a cabeça, eu acho que eu rezei mecanicamente, uns 30 Pai Nossos ali. Mentira, não foi 30 não, acho que foi uns 5 Pai Nossos ali. E eu não sei, eu não vi o Vinícius sair do carro, eu não vi o que aconteceu, eu só sei que quando eu me dei conta, ele não estava no carro, eu estava dirigindo o carro e na minha casa. E o Vinícius chegando a pé também na minha casa. Não me pergunta como eu cheguei ali dirigindo, porque eu estava tão nervosa, eu tremia tanto. E eu estava chegando em casa e o Vinícius também estava chegando, eu de carro e ele a pé. Mas eram preces mecânicas, mas eu acredito que ali eu fui tão ajudada, mas eu fui tão ajudada,
porque eu não sei o que ia acontecer se ele continuasse dentro do carro. E mesmo mecanicamente, a oração chegou a algum benfeitor para me ajudar. Como eu conduzi aquilo, eu não lembro. Eu estou tentando puxar na minha memória, mas eu não lembro como aquilo foi conduzido. Mas eu acredito que mesmo mecanicamente, ela chegou. Ela não foi ascendente, ela não foi as 3 coisas aí que o Roberto falou, mas acabou se resolvendo, ele chegou, ele se acalmou. Depois ele foi internado numa clínica, enfim, essa história é longa, outra hora quem quiser eu conto, porque aqui em casa não é segredo para ninguém, nem de fora, nem de dentro, porque é uma história que deu certo, graças a Deus e graças ao esforço dele. Fazem 4 anos e meio que ele está limpo. Só queria contar essa história, porque essa coisa é uma coisa que me marcou muito. De todas as histórias tristes que eu vivi com o Vinícius nessa fase, me marcou muito isso, porque eu rezei mecanicamente, eu não sei, de tanto era o medo, acho que eu estava naquela situação, que quando ele ficava em crise era muito difícil. Obrigada. Interessante você falar isso, Márcia, porque se você imagina, se você está sozinha, nesse sentido, e mesmo a Ana que fez esse testemunho também, vocês estavam sozinhas. Vocês imaginam isso numa sessão mediúnica, onde você está dentro de um centro, e você está não mais sozinho, você está em vários médiuns juntos. Vocês imaginam a força que não tem uma oração ali em conjunto. Vocês têm noção disso? A força que deve ter isso, a gente não tem ideia, mas a energia que está ali, nesse momento, todos ali reunidos em pensamento, e se nós tivermos concentrados ali, a gente não tem ideia do que a gente consegue ali. Um dia nós vamos entender, mas eu acho que deve ser uma coisa, assim, fantástica. Como é nas descrições aqui do André Luiz, em vários momentos de várias reuniões, ele descreve como é, né? No momento da oração, o que acontece. Mas deve ser uma coisa fantástica. Se eu tivesse oportunidade de ver ainda na matéria, mas eu sei que mais para frente a gente vai estar presente. Mas deve ser uma coisa fantástica. Lembrando sempre que nós estamos falando de mediunidade e oração, né? E tem tudo a ver com a gente, né? Então, esse capítulo é basicamente isso. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, foi isso que aconteceu, né, com a Nésia. Faz uma oração, tem assistência. Mais alguém ou vamos encerrando aqui? E o importante desse final aqui é esse parágrafo final aqui. Porque o que a prece trouxe para ela? A prece tirou a amante do lado do marido. A prece fez com que o Jovino mudasse o comportamento. A prece fez com que a amante fosse envenenada por outra pessoa. Não. A prece modificou o íntimo dela. Fez ela com maior capacidade de absorver essa situação. Né? A prece auxiliou os outros, vai auxiliar os outros também. Mas o principal auxiliado é ela. Então, é o que ele fala aqui, ó, nesse momento final. Né? Então, Áureo sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. A Nésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente aproxima-se da morte, quer dizer, está tudo caindo, né? Tudo caindo em cima dela. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Então, vocês vejam que interessante esse capítulo final, né? Mostrando como é que funciona a prece. A prece não vai resolver, não vai tirar os obstáculos da nossa frente. Ela vai fazer com que nós tenhamos força, tenhamos assistência suficiente para poder ultrapassá-los, né? E para poder fazer com que nós tenhamos substrato, nós tenhamos assistência suficiente para podermos crescer com esses nossos obstáculos, né?
E assim, fim do capítulo. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos do horário de volta. E aqui a gente encerra, pessoal. Deixa eu ver, realmente se encerra isso mesmo. Eu vou parar aqui de dividir a tela, tá, Eduardo? Eu só tenho uma palavra para dizer: irretocável. Irretocável. Não, na verdade, nós que conduzimos, né? Todos nós aqui. Vocês veem que foi a colaboração de cada um. Foi engraçado que foi bem sincronizado as coisas, né? Que a gente conseguiu depois chegar num ponto, né? Esse capítulo vai ser um capítulo bem interessante, porque ele começou comigo, passou para você e vai terminar com a Márcia. Ele começa já lá no capítulo 19, com a dominação telepática, num pedido da Teonília que intervinha, que pudesse intervir sobre Anésia e Jovino. E uma coisa que você ressaltou importante, Anésia, ela já tinha, ela tinha vamos dizer assim, ela é médium, ela é uma médium de desdobramento, ela tem um potencial mediúnico muito forte, ela não está usando desse potencial mediúnico nesse momento, da maneira, vamos dizer assim, como uma trabalhadora de uma casa espírita, tá? Ela está usando, ela está trabalhando no aspecto da família, ela provém possivelmente lá de nosso lar, porque quando a Teonília se aproxima de Aulus e fala de Anésia, Aulus fala, faz um bom tempo que eu não vou visitar Anésia. Ou seja, ela é um espírito que já tem um desenvolvimento um pouco maior e, consequentemente, maior do que de Jovino. Como vocês mesmos falaram, existe aí uma carta de vida, existe aí um projeto reencarnatório. Eu acho que a palavra carta de vida, ela não é tão amplo como quando você coloca assim, não. É um projeto reencarnatório, existe um projeto reencarnatório, ela tem potencial para ter todo esse amparo, ela tem potencial para desenvolver. A gente não pode esquecer que toda tentativa todo erro que você comete, mas que estava numa tentativa de acerto, ele é um aprendizado. Todo erro que você comete, mas que ele foi cometido numa tentativa de acerto, ele é um aprendizado. Você aprendeu que não é por ali. Isso é ponto pacífico. E a gente percebe muito que a Anésia, ela tem uma ligação mental, ela tem um desenvolvimento já razoável, como o Roberto mesmo colocou. O capítulo se abriu como uma oração de pedido e encerra-se com uma oração de louvor, de agradecimento. Ela pediu, porque ela estava passando por uma situação, que aí, nesse caso, teve uma intercessão, que é da Teonília, que foi levar o caso para o Aulus, porque, gente, ninguém faz nada sozinho. Então, ela foi buscar quem podia ali junto, num grupo, podia auxiliar. E o Aulus tinha esse potencial, tinha todo esse potencial que poderia ali oferecer nesse amparo. O Roberto tocou num assunto lindo, que é o que a gente sempre fala quando a gente estuda o capítulo 27, que é o que antecede o 28, que é o de preces, né? Inclusive o 28, que é o de preces, né? E a abertura do capítulo 28 eu li na semana passada, né? Que a gente ora exatamente para essa situação, né? Para pedir força, para pedir amparo, para pedir instrução, para pedir inspiração, para pedir intuição, aquilo que a gente deve realizar. Interessante fechar com o Martins Peralva, quando você colocou sobre a prece vertical, horizontal, e a outra a gente nem gosta muito de comentá-la, né? Mas a prece vertical é a prece realmente em que vem do coração, em que você pede normalmente por outras pessoas, né? Você roga não só por você, mas pede por outras pessoas. Então, a prece que origina do coração, ela pede sempre pelo bem, ela pede energias, ela pede orientação, ela pede inspiração, ela pede intuição. E a prece horizontal, ela normalmente é praticada quando a mediunidade não é com Jesus. A gente tem no livro Libertação
exatamente um tipo razoável de entendimento quando você tem um médium ali que trabalha com o pessoal aqui, e ali as preces, na verdade, são muito horizontais. E você tem as outras mais profundas, né? Que é quando você realmente negocia. Negocia, e a gente sabe que existem isso. Quem trabalha dentro de reunião de desobsessão, não é incomum você receber a presença de um irmão que está lá falando, não, eu estou lá porque me pagaram, me pediram, fizeram um acordo, uma prece de acordo. Solicitaram para alguém, para perseguir fulano, ou para prejudicar ciclano. Existe isso? Sim, existe. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Um mundo de provas e expiações ao predomínio do mal. Mas que mal é esse que a gente tanto fala aqui no mundo de provas e expiações? No mundo de provas e expiações, o predomínio do mal que se fala aqui é o mal praticado pela ignorância e pela inexperiência, imaturidade. Jesus, inclusive, quando comenta sobre esta era, quando ele fala esta era, ele está falando provas e expiações, o que se assemelha aos espíritos dessa era? Ele falou, né? Como crianças sentados na praça, e a gente vem, conta, toca flauta, quer dizer, na verdade, conta aquilo, traz as experiências, e as crianças ficam dançando, ficam sorrindo, ainda nós somos ainda crianças espirituais. Então, realmente, muito do mal que é praticado aqui, ele ainda é por ignorância e por inexperiência. E as uniões, muitas vezes são uniões materiais, onde a gente vai ali adquirir experiência, né? Esse tipo de união não é legal, normalmente não termina bem, tá? É experiência. Aí as pessoas falam assim, então tem que separar. Nossa, a união é material, ela já não é uma união desde o princípio. Ali é um acordo, uma coisa horizontal. Casaram-se apenas porque ali horizontalmente existia algo que os atraía, físico ou material, algo os atraía. Então não existia união nenhuma. Então ali não há uma separação, é uma coisa que já estava separada desde o início. Qualquer casamento ele tem que ser fundamentado no amor. E se não há um amor verdadeiro, ele já nasceu com a perspectiva de término, assim que termina a causa. Seja a causa material, seja a causa de atração sexual ou material, ou qualquer causa que seja externa e não seja o sentimento do amor. Então, realmente, nós estamos aprendendo. E nesse aprendizado, nós muitas vezes fazemos no mundo, na erraticidade, a gente faz o nosso projeto reencarnatório. Sim, faz. Mas muitas vezes chega aqui e faz tudo diferente. E está errado isso? Não, é aprendizado. É aprendizado. Tudo reflete em aprendizado. O que Jesus enfatiza no Evangelho é que nós podemos errar muito, mas nós não devemos errar contra o Espírito Santo. Traduzindo o que ele quer dizer, né, contra o Espírito Santo, ou seja, não devemos errar contra a consciência desperta. O Espírito Santo, na maioria das vezes que é utilizado no Evangelho de Lucas, ele poderia ser traduzido como consciência desperta. Você já tem consciência que não deve fazer aquilo, mas mesmo assim você pratica. Você pratica porque você fala assim, putz, eu vou aplicar um golpinho, mas não devia, né? Mas vou aplicar esse golpe porque eu vou terminar bem, vou ficar com um bom dinheiro, vou comprar um carro zero e tal. Você está tentando contra a sua própria consciência, porque a tua consciência, que por detrás está dizendo para você, olha, isso daí você já praticou, me deu mal, deu problema. Você vai de novo. Mas dessa vez ninguém está vendo. A consciência está vendo, entendeu? E a consciência ela vai em algum momento, ela vai lhe cobrar que você tenha que refazer o caminho, não tem jeito. Então, quando você pratica alguma coisa contra a consciência, não tem como, não existe a misericórdia divina, não atua, porque aí é o processo expiatório. Você realmente precisa passar pelo processo expiatório para te reconduzir ao caminho, porque a consciência já está desperta.
Você ainda está fazendo isso, mas você já tem a consciência desperta. A misericórdia, ela cobre a multidão de pecados. Sim, com certeza. Mas ela não pode caminhar no caminho, entrar no campo da injustiça. E agir nesse campo, agir na consciência desperta, é o campo da injustiça. Aí não, aí realmente é o caso da expiação. E a gente sabe que existem expiações, há um processo expiatório. Este é um planeta de provas e expiações. Só não vai haver expiação quando a gente estiver num mundo regenerado. O mundo regenerado, como está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. O mundo regenerado não tem expiação. Mas por que não tem expiação lá? Porque todo mundo que está lá já reconhece Deus como soberanamente justo e bom. E se você reconhece que Deus é soberanamente justo e bom, tudo que você está passando é porque você vai aprender alguma coisa com aquilo. Você não vai perguntar por quê. Você vai sempre perguntar para quê. Para que eu estou passando por isso? Ah, porque eu vou aprender tal coisa. Ah, porque eu tenho um probleminha aqui e eu preciso melhorar nesse probleminha. Então, o mundo de regeneração, ele não tem expiação, ele só tem provas. Mas ainda nós estamos num mundo de provas e expiações. E como Jesus mesmo fala, como nós somos ainda criancinhas ali nas praças, brincando, correndo e fazendo um monte de traquinagens. E nem sempre o nosso projeto encarnatório, ele vai certinho. Muitas vezes a gente acaba escolhendo caminhos errados. Eu trouxe um exemplo, inclusive estava lá no livro Mensageiros, né? Que era a encarnação de Otávio, né? Dos 3 filhos. Ele fez tudo errado, tudo errado, tudo errado. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele falou, puxa vida, né? Me preparei tanto e fiz tudo pelo contrário. E a mãe dele estava lá e falou, não, tudo bem, Otávio. Vai ser um pouco mais difícil. Ah, com certeza, vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos de novo e vamos fazer. E vamos que vai dar certo. Ou seja, aprendeu? Ah, aprendi. Pô, doeu um bocado. Então, vamos lá agora que a gente vai dar certo. E assim a gente vai realmente indo aprendendo e adquirindo experiências. A gente precisa de experiências. E o mundo de provas e expiações é um mundo em que a gente consegue tirar muitas experiências. Eu gostaria de colocar adicional disso, mas, Roberto, é irretocável, foi muito bom, está muito, muito bem traduzido. Acho que tem a mãozinha levantada da Rose ali. Dá tempo de falar ainda? Ou estamos atrasados? Não, a gente aqui é tranquilo, depois que termina é livre, né, gente? Ah, tá. Então, deixa eu contar, a gente está falando de preces, de conexões, né? Dar meu depoimento também, que são 2 coisas que realmente marcaram muito. Uma dessa foi até engraçada, eu estava fazendo uma caminhada, e quando a gente caminha, né, ainda mais se você está caminhando perto de plantas, de lugares assim, né, bem arborizados, você vai fazendo uma meditação, você com você mesmo, suas preces, suas orações. E naquele tempo não era espírita nada, mas eu tinha uma busca, né, uma busca dentro de mim, que, enfim. E nesses pensamentos eu pensei assim, orando, pensando, rezando, assim, nossa, meu Deus, se o Senhor estiver comigo, me escutando, que cai uma folha de árvore, que cai uma folha na minha frente, né? Gente, juro por Deus, eu não dei um passo, caiu um braço de um coqueiro na minha frente. Eu olhei aqui, sério mesmo, se eu tivesse dado um passo mais rápido, caía na minha cabeça. E eu pensei, falei, nossa, só falta o coqueiro vir e me dar uma surra, né? Dizendo, acorda, minha filha, que eu estou do teu lado o tempo todo, né? Então, é uma coisa que eu marco, porque foi muito interessante, porque eu acabei de pensar e o negócio caiu, assim, aquela coisa enorme na minha frente. Foi bem interessante. E outro caso, que foi muito bonito, eu estava grávida do meu segundo filho, do Ricardo, e mãe, né, você quer fazer a cesárea numa data? Não, porque sexta-feira é melhor, final de semana fica no hospital. Ah, não, quarta-feira por causa que é número ímpar, aquelas coisas de grávida que fica questionando, né? E aí eu desci para falar com a minha
minha querida auxiliar de prendas domésticas, e eu falei assim, ela estava passando roupa, né? Eu encostei assim na porta, eu falei, ai, Belinha, a gente fica meio doida quando fica no final da gravidez, né? Porque a gente quer uma data, quer outra, não quer outra, né? Falei, mas a médica é muito competente, no mínimo ela vai saber qual é a melhor data, né? Isso não tenho dúvida. Eu falei, mas eu fico assim meio preocupada, né? Será que está na data certa, né? Será que está numa boa data dele de fazer cesárea, né? Apesar que eu confio no trabalho dela. Gente, eu virei e falei assim, sabe, Belinha, eu queria um sinal de Deus para saber se já está no momento certo dele nascer. Gente, eu terminei de falar nascer, minha bolsa rompeu. Aí eu falei, nossa, Belinha, minha bolsa rompeu. E eu sempre fui muito de brincar, bagunçar. Ela falou, ai, Rose, para de brincadeira, vai. Eu, não, te juro, minha bolsa acabou de romper. Ela, ei, meu Deus do céu, então vamos sair correndo. Então foi uma coisa assim que eu achei tão bonito, parecia assim que tinha alguém do meu lado, só escutando, tipo, você tá com dúvida? Então vamos lá, pá, rompe a bolsa dessa danada aí, que ela vai ter a certeza que já está na hora, né? Então, assim, relatos não tão tristes, né? Nada, mas assim, isso mostra assim, eu quis só colocar esse depoimento que independente do nosso momento, eles estão sempre conosco, né? No momento mais difícil, nos momentos também que a gente está vibrando alegria e está em conexão com eles, né? Com essa força maior. Eles estão sempre do nosso lado e a gente não pode duvidar nunca. É isso. Obrigada, gente. Alguém tem mais alguma coisa para colocar, gente? Bom, então semana que vem a gente vai partir para o capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Esse capítulo 20 que o Roberto terminou, tinha mais um parágrafo ali adiante em que o André Luiz, ele queria continuar mais um tempo, mas o avançado do horário não permitia. E então ele pede para o Aulus, vocês poderiam retornar para ver o desenrolar, porque afinal de contas está faltando aí a gente ter uma conclusão sobre o processo obsessivo que o filho, né, da dona da Olímpio, né, o filho lá da mãe da Nésia, exerce ainda sobre a velhinha, né? A gente não pode esquecer que tinha ali um caso, né? Esse caso ele vai ser resolvido agora no capítulo 21, né? No Mediunidade do Leito de Morte. Então tem mais uma coisinha ainda para encerrar aí, tem mais um... sempre que o Aulus vai num determinado local, ou como no livro anterior, que era o Rúbio, sempre há não é só um atendimento, há vamos dizer assim, uma série de ligações, né? E eles procuram ali sempre trabalhar com todas as ligações, né? Resolver todos os problemas. Então há um processo obsessivo ali, em que o Aulus vai interferir e vai ajudar no desencarne da nossa irmã, a mãe da Nésia, né? E a gente vai lembrar algumas coisas também que a gente já estudou no livro Obreiros da Vida Eterna, quando a gente estudou, né, os casos ali de desencarne. Eu tenho certeza que a Márcia, eu já até dei uma olhada nos slides dela, por isso que eu estou falando, mas ela vai trabalhar bem com esses aspectos. Tem um aspecto interessante aí, e eu acho que a gente vai aprender bastante coisa. Tenho certeza que nós vamos aprender bastante coisa e vamos recordar algumas coisas lá do livro Obreiros da Vida Eterna, do processo do desencarne. Lembrando que essa nossa irmã também, vou usar a palavra que o Roberto usou, né? Ela tem merecimento. Na verdade, ela deve ter aí vínculos de gratidão. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza para outras pessoas, para outros espíritos, somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos. E tudo que você faz para outros espíritos, para outros irmãos, gera vínculos de gratidão.
E normalmente esses vínculos de gratidão acabam nos unindo, e em momentos como esses, ali, um momento de necessidade, há um desencarne assim, praticamente iminente, né? Eles vão vir ali prestar esse auxílio, prestar essa ajuda. Obviamente, todo dia desencarna um monte de gente, né? Todos são assim? Não, lógico. Alguns já desenvolveram vínculos de gratidão que permitem ali uma assistência mais pessoal. E todos aqueles que ainda estão em aprendizado, estão ainda se desenvolvendo, como eu falei, nós somos espíritos ignorantes e imaturos, né? Imaturos ainda, que ainda não conseguimos ainda edificar essas ligações de amor, de vínculos, né, que nos unem, vão ser assistidos, com certeza, com certeza. Gubbio fazia isso, capítulo 14 do livro Obreiros da Vida Eterna. O trabalho dele era o processo desencarnatório que ele chamava processo desencarnatório natural, que ele falava, é a grande maioria. Ele mesmo, palavras dele, falava, é a grande maioria. E ele trabalhava com isso. Óbvio que há os outros que há uma assistência mais pessoal. E é o caso aqui da nossa irmã, que vai ter essa assistência mais pessoal ali, de aulas, que vai estar ali amparando. Né? Vai ser muito interessante. Acho que a gente tem um aprendizado e uma recordação muito boa do livro que a gente já estudou lá em 2020, que foi o Obreiros da Vida Eterna. A gente vai lembrar algumas coisas daquele livro e se alguém depois quiser os slides do estudo que a gente fez na época, infelizmente ele não foi gravado, foi o primeiro livro e não tem gravação, mas eu tenho todos os slides, se alguém quiser depois, são mais ou menos uns 800 slides, né, dos 20 capítulos, mas ele é bem interessante. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Roberto, o teu trabalho foi irretocável. Parabéns, foi muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Queria agradecer a presença de todos e abrir, se alguém gostaria de fazer para nós a prece de encerramento. Semana que vem, nossa irmã Márcia. Eu faço, Eduardo. Obrigado, Roberto. Faço uma oração de gratidão, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por tantas oportunidades que nos coloca nas nossas vidas. Tantos obstáculos que nós vemos como os obstáculos, na verdade são situações em que nós podemos nos engrandecer, crescermos espiritualmente, burilando o nosso íntimo e proporcionando as condições adequadas para seguirmos adiante. A nossa gratidão, Senhor, sempre por derramar sobre cada um de nós tanto amor e tanta assistência. A gratidão por estarmos aqui reunidos, aprendendo, nos esclarecendo. Gratidão e que nós possamos contar com toda essa assistência nas nossas próximas reuniões e no decorrer da nossa caminhada durante a nossa semana. E assim nós nos despedimos com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.